Eu estou enxergando isso tudo da seguinte forma. Tem uma parcela significativa da população brasileira que sente que o jogo foi sujo, que sente que o dono da bola, o árbitro, era torcedor de um dos times e fez de tudo para aquele time ganhar, e quando alguém marcou gol com a mão, fingiu que não viu. E não tem VAR nesse jogo ainda, né, para chamar o VAR. Então, uma parcela significativa da população, de maneira voluntária, orgânica, está saindo às ruas para protestar. É um sentimento difuso de revolta, de indignação e de preocupação. De quem sente que quem meteu a mão na taça para levar na marra, no grito, né, quer impedir próximos jogos. E isso é o mais importante, talvez, pelo seguinte: eu fiz várias analogias e alguns tweets, textos na Gazeta, até soando um pouco contrário no início ao que estava acontecendo, principalmente a questão do fechamento de rodovias, preocupado que essa massa desse à oposição lulista o 6 de janeiro brasileiro, a invasão do Capitólio, né? Exatamente como o Leonardo Coutinho alerta, que poderia dilapidar o capital político do Bolsonaro. Mas eu vejo que tem uma parcela muito grande ali que não vê luz no fim do túnel. Porque a premissa aqui, Jones, eu acho que isso é a grande questão, né? Em primeiro lugar, não há uma coordenação, não tem hierarquia. Eu vejo alguns comentaristas, como aquele Marcelo Lins da Globo News, falando, ou então a Denise Toledo, tem que pegar o comando, né? Tem que ir atrás do comando, quem está bancando. Eu acho que isso é um pouco projeção, né? A esquerda se acostumou à manifestação, além de violenta, né? Que eles só enxergam à direita, sempre movida a mortadela. E essa é uma manifestação voluntária, orgânica, repito, espontânea. Espontânea. Então, se as pessoas partem da premissa de que o jogo foi distorcido, manipulado, né, sujo, e isso significa, presta atenção que essa é a parte mais importante, o fim da possibilidade de próximos jogos, eles estão desesperados, porque a atitude de ir pro tudo ou nada é de quem normalmente tem pouco a perder. Eu faço minhas analogias com o pôquer que eu jogo. Quando o cara vai pro all-in, meio o all-in desesperado, é porque ele tem ali um stack curto, ele tem pouca chance de sobrevivência no campeonato, ele tá indo meio pro tudo ou nada, né? Uma coisa meio desesperada. E aí vem essa grande questão, né? O Brasil vai virar a Venezuela, não adianta a bancada mais à direita, mais conservadora, que venceu para o Senado, esse capital de 58 milhões de votos, não adianta nada disso, né? Ou dá para impedir, mitigar o potencial de estrago do petismo a despeito da sensação do gol roubado. Porque eu lembrei, até numa analogia que fui atacado, que o gol de mão do Maradona, o famoso gol de mão em 86, deu a eles a vitória da quartas de final, ou da semifinal, acho que das quartas, e eles venceram aquela Copa do Mundo, né? Não tinha VAR. Aí a gente vai discutir fortalecimento institucional. Então temos que criar o VAR, então temos que impedir essa centralização opaca na mão de gente tão partidária. Temos que promover, de alguma forma, o impeachment de algum desses ministros aí para colocar um limite, o freio e contrapeso institucional ao abuso que estamos vendo. Tem gente que acha que dá para jogar e reagir ainda dentro das 4 linhas. E o próprio presidente da República deu a entender que essa é a sua postura. Tem muita gente querendo ler nas entrelinhas, ele está jogando xadrez 4D, ele tem arma escondida, ás na manga. Eu acho que não, mas o presidente falou, nós somos diferentes deles, porque nós não rasgamos a Constituição, nós não atropelamos o direito de ir e vir dos outros, nós não adotamos a máxima de que nossos nobres fins justificam quaisquer meios. E tem gente que vira e fala assim, olha, aonde levou, o que deu, que resultado deu jogar dentro das 4 linhas contra quem faz gol de mão, apita bizarrices, porque é o dono do apito, é o dono da bola. O que adiantou? Adiantou trazer o ladrão de volta à cena do crime, né?
Então, eu entendo o desespero de quem acha que não tem mais salvação dentro das regras do jogo e que está clamando por uma solução mágica. Intervenção federal, intervenção militar, qualquer coisa que seja. Eu assim como o Fiuza, também não sei o que vai acontecer de concreto, em termos práticos disso tudo, né? A gente está analisando o quadro. Eu não sei o que vai acontecer. Pode sair alguma coisa boa, pode sair alguma coisa ruim, ninguém sabe. O que a gente sabe é que fingir que não aconteceu o que aconteceu talvez seja a pior alternativa. Né? É fingir que houve um jogo transparente, legítimo e que não houve, para começo de conversa, uma candidatura que é inaceitável e em qualquer democracia séria não aconteceria. Por fruto de um malabarismo supremo. Que não houve ingerência depois desse mesmo Supremo para impedir uma PEC que traria mais transparência e a possibilidade de auditar essa eleição. Que não houve censura por parte desse TSE, que é o árbitro do jogo. Perseguição a um dos lados, a uma das campanhas. Partidarismo escancarado. E um verdadeiro golpe em curso. Se juntar todas essas peças do tabuleiro, esse é o golpe. Isso se configura um golpe. Falam tanto de golpe. E aí vem outro lado da história, né? Que o Fiuza também mencionou. Estão há 4 anos chamando quem enxerga virtudes no governo, ou a agenda como virtuosa, ou enaltece o fato de não ter nenhum grande escândalo de corrupção. Quem toma essa postura está sendo chamado há 4 anos por uma mídia militante de golpista, fascista, negacionista. Quer dizer, chega uma hora que cansa. O sujeito vai lá no 7 de setembro com os filhos, de verde e amarelo, faz uma manifestação maravilhosa, linda, pacífica, ordeira, civilizada, enaltecendo valores, a Constituição, a liberdade, e aí abre o jornal no dia seguinte, está lá, golpista, antidemocrático. Né? Então, isso tudo cansa. A análise que a Bárbara, do canal Te Atualizei, fez também é muito boa. Acho que o deputado Paulo Eduardo Martins foi na mesma linha. Você consegue lavar politicamente e até juridicamente, num país mais republiqueta, um corrupto do quilate de um Lula. Você não consegue fazer isso socialmente. E esse é o resultado da sociedade. Essa é a resposta da sociedade, de uma boa parcela dela. Estou dizendo aqui, você quer brincar de fingir que houve tudo dentro da normalidade e que o Lula é a alma mais honesta do Brasil e que a gente não podia nem lembrar o que ele fez no verão passado, porque o TSE não deixava, e você quer brincar que tudo aconteceu dentro da maior tranquilidade, transparência e normalidade, aqui pra vocês. E além de tudo, você já me chama de fascista e golpista por nada há 4 anos, aqui pra vocês. Só enxergo salvação no Exército, né? Sei lá. Eu nem acho, Jones, que muitos ali tenham a consciência clara do que eles querem exatamente. É muito mais o que eles não querem. Eles não querem aceitar passivamente essa palhaçada, esse teatro, essa democracia farsesca de gabinete. Isso eles não querem. Eles estão dando um grito de liberdade, um grito de indignação contra uma coisa que eles consideram totalmente manipulada, manietada, e estão dizendo em alto bom som que não querem seguir o rumo do comunismo. E não querem corrupção, um país onde o crime compensa. E não é nem o fato de que o crime compensa com a eleição do Lula, isso a gente já sabia com a soltura dele. É que agora não é isso, é que os criminosos mandam no país. Isso ficou claro. Então, bate desespero em quem diz assim, não tem mais luz no fim do túnel, o que vai... Vocês estão achando que esse Senado vai oferecer resistência? A turma do Mensalão e do Petrolão? Os caras vão cooptar todo mundo, vão atropelar. Eles têm agora a presidência, têm o judiciário. Só resta uma parte do legislativo, sendo que o Centrão é fisiológico e o PT sabe lidar com eles. Acabou. É game over. Eu não sei se eu compro essa tese. Essa premissa, para mim, ela é ousada por um motivo. Por um motivo. Eu fiz a mesma análise lá atrás, quando o PT era poder, e vinha tentando solapar nossas instituições, comprar todo mundo, censurar a mídia. Eu fiz uma análise, e eu falei isso em palestras e por escrito. O MDB vai salvar o Brasil do destino da Venezuela. O sistema podre e carcomido é maior do que o Lula e do que o PT.
Então, se o Lula for com muita sede ao pote, essa turma vai expurgar o Lula, vai impedir esse destino. Eles querem, acima de tudo, preservar a galinha dos ovos de ouro. Mas eu entendo que é uma jogada arriscada e que, do ponto de vista ético, é desanimador. Mas aí vem um conflito dentro de mim, do Thomas Paine e do Edmund Burke, que habitam junto meu coração. Tem um lado meu que é mais impetuoso, alguns diriam revolucionário, quando a gente está diante de algo tão podre, e tem o outro lado mais cauteloso e prudente que diz, junto com Burke, será que não havia nada no sistema para ser salvo, a ponto de ter que implodir todo o edifício e tentar reconstruir algo do zero, em cima? Eu tenho medo dessas coisas, eu tenho medo de revolução, de, enfim, convocar militares e sem pensar muito no dia seguinte. Eu tenho medo dessas coisas. Tudo isso me gera apreensão. O Brasil hoje me tira o sono. A situação caminha para uma possibilidade de guerra civil, convulsão social, ditadura de um lado, ditadura do outro, autoritarismo, censura, já está acontecendo. Então, assim, é muito triste. Eu fiz essa análise com muita antecedência, né? Se voltar lá atrás nos nossos podcasts, nos meus textos, eu alerto. Estão esticando demais a corda. Tem risco do Brasil mergulhar numa guerra civil, numa convulsão social, quiçá numa guerra civil. Eu estou fazendo essa análise há muito tempo. E a turma que esticou demais a corda vem dobrando a aposta a cada mês. Eles dobram a aposta. Chamando... O Alexandre de Moraes já está dizendo agora, quem criminosamente desconfiar do resultado vai ser tratado como criminoso. Quer dizer, a turma tem todo o direito de olhar para Alexandre de Moraes, para esse STF, para o Barroso, para o Lula, para o Dirceu e para a turma que vem junto com o Lula nessas instituições frágeis do país e virar e falar, agora eles vão... eles não vão repetir os mesmos erros do ponto de vista deles do passado. Eles não vão permitir que fique nenhum fio desencapado, nenhum rabo de fora. Eles vão asfaltar e atropelar a democracia de uma vez. Eu entendo quem está fazendo essa análise. E se essa é a premissa, o que resta? Desespero. Qualquer alternativa. Eu ainda tenho esperanças em que pese toda a podridão desse sistema carcomido, controlado por esses donos do poder, esses banqueiros, empresários e políticos safados, que lavaram a biografia do Lula, porque eles fizeram isso, né? Os donos de veículo de comunicação, essa turma toda aí podre, essa elite que fez esse papelão de trazer de volta do porão, do sarcófago, essa figura abjeta da política nacional, porque era o que tinha, já que eles tentaram produzir terceiras vias e tudo fracassou por motivos óbvios, e eles são mais poderosos do que o Lula. Então eles não têm interesse em deixar o Lula virar o Maduro do Brasil. Agora, mesmo assim, né, as pessoas estão vendo o plano de governo, as pessoas, os ministros, a agenda, e estão falando assim, vai virar a Argentina, né? Vai virar a Argentina. Isso eu não aceito. Nem isso eu aceito. Junto com a ideia de que foi uma democracia manipulada. Então, Jones, é muito difícil saber para onde vai. Eu só sei que aqui, a análise que eu faço até aqui eu sou solidário ao sentimento de revolta e indignação. Esse, para mim, é o ponto principal.